Nós vamos falar aqui do primeiro rei de Israel. O nome dele foi Saul. Foi o primeiro rei de Israel. Amém? Amém. O início da vida dele foi muito bom, foi muito espiritual, foi um projeto de Deus. No final, ele se perdeu. No final, ele negligenciou. Mas esses momentos aqui, que nós vamos entender, que o texto vai começar a falar que o pai de Saul, ele era uma pessoa rica e uma pessoa influente. Então, Saul era o que chamamos hoje de aliás, Saul, o texto fala que era um rapaz muito bonito, herdeiro, bem-sucedido, que tinha uma família rica. Olha só, 1 Samuel, capítulo 9, versículo 1. Está escrito assim: havia um homem em Benjamim, cujo nome era Quis, um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zerô, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Homens de bens. Então está falando aqui, a minha tradução, havia um homem Benjamim rico e influente, homens de bens. Amém? Esse era o pai de Saul. Ok? Até aqui? Amém. Versículo, eu preciso do teu segmento para a gente pegar essa mensagem. Versículo 2. Ele tinha um filho. Tinha ele um filho cujo nome era Saul. Moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía de todo o povo. Todo mundo batia aqui nele, embaixo assim. Entendeu? Ele era o mais alto. Cara bonito, mais bonito que o Dene, mais bonito que o Felipe. Você imagina, mais bonito que o Alan. Ó, ele era muito bonito. E rico. Talvez as solteiras estão pensando, um Saul aí da vida, não com esse nome, né? Mas nessa influência aqui. Ok? Ok até aqui? Aí tem um pai rico, imagina, o filho do Elon Musk, daquela época. E nesta família acontece uma perda. Algo ali naquela manhã foi diferente, que eles acordaram, tinha perdido as jumentas. Perder as jumentas é como se hoje em dia os agricultores, os criadores de gado perdessem gado. Perder-se jumentas era o veículo da época, né? Era um meio de locomoção e também de recursos, porque se levava cargas. Então, perder jumentas era perder parte da produção, era perder muita coisa. E aí, no versículo 3, aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Aí aquele pai de Saul, rico, falou assim: acordamos nessa manhã e houve uma perda. Você pega um dos criados e vai procurar essas jumentas, porque perdemos. Amanheceram perdendo. Um homem rico, um filho rico, e amanhece uma perda. E partes das histórias de sucessos começam com alguém perdendo algo. Na Bíblia temos muito isso. Perdas para serem encontradas. Por exemplo, na Bíblia, Jesus ele conta a parábola da mulher da dracma. Ela, num belo dia, ela perde uma das dracmas, que ela tinha 10, perdeu uma. E então ela acordou naquele dia com a perda. E ela varre a casa, com diligência, acende a lâmpada, até encontrar. E quando essa mulher encontra, ela faz uma festa. Ela convida os vizinhos: encontrei a dracma perdida. Mas aí tem uma parábola que Jesus conta, começa com uma perda. Termina com achado, com a dracma perdida. Jesus ele também conta do pastor de ovelha, que tinha 100, perdeu uma única. Mas ele ficou inquieto ali, ele deixou as 99 e foi atrás da ovelha perdida. A parábola começa com uma perda. Mas ele foi buscar até encontrar.
E tem, por exemplo, o pai do filho pródigo, que ele sai de casa. Tinha 2 filhos, um vai embora. Mas aquele pai, ele fica ali, com esperança, até que um dia acontece um monte de fatores, o filho cai em si e ele fala: o meu filho se havia perdido e ele foi resgatado. Então são histórias de sucesso, mas que se começam com perda. Por quê? Porque começou com perda essas aqui, mas terminou com alegria. Você está aí? Glória a Deus. Porque quando as coisas estão normais, se não sair fora de controle, a gente continua fazendo as mesmas coisas. Você levanta de manhã, você pega o mesmo ônibus, vai para o mesmo trabalho, você vai para o mesmo lugar, você usa a sua mesma escova, você faz as mesmas coisas. Vai o horário certo, tem o horário de você estar ali no ponto, tem o horário de pegar o carro, tem tudo esquematizado. Mas tem um dia ou outro que a coisa sai do controle. E aí a gente muda essa rotina. E geralmente, estou falando para cristãos, aqueles que estão em Cristo, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Amém? Amém? Todas as coisas. E, por exemplo, tem na palavra de Deus a história de Pedro. Pedro era um pescador, foi um dos discípulos, bem conhecido. E Pedro era o quê? Para quem, igual os pescadores aqui, né? Pesca, no caso os pescadores profissionais, pesca o peixe, madrugada ali, sai do mar, vai para o mercado, vende o peixe, outro dia volta para o mar, pega peixe, vai para o mercado, vende o peixe, volta para o mar, pega peixe, vai para o mercado, vende o peixe. Aí teve um dia que Pedro foi para o mar e não pegou nada. Perda. A coisa saiu fora de controle. Só que nesse dia, se Pedro tivesse pescado, ido para o mercado, vendido, a vida dele estaria a mesma. Só que quando ele não pescou nada, nesse dia Jesus aparece. E aí ele manda ele de volta. Falou assim: eu passei a noite, não tem nada. A rotina de Pedro foi quebrada. Algo que começou ali com uma perda, o Senhor transforma. Pedro, então, ele vai para o mar, não vai mais para o mercado e anda com Jesus. Porque agora ele seria pescador de almas. Quando as coisas, às vezes, dão uma reviravolta na nossa vida, às vezes com fatores de perdas, de transformação. Quando você é um fiel cristão, que tem a vida pautada, entregue ao Senhor, você começa a pensar o seguinte: uma tragédia, eu perdi, aconteceu isso, por que não? Você não reclama, igual louvou aqui, em tudo você louva. Você pensa, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Se isso está acontecendo, tem um propósito. Porque nesse dia aqui seria mais um dia na vida de Saul, mas é uma manhã que eles acordaram e tiveram a perda. E aí ele sai. Ele sai para buscar as jumentas. Aquela perda mudou a vida de Saul. Em 1 Samuel capítulo 9, versículo 4, continua falando: então foram por toda a região montanhosa de Efraim, pela terra de Salissa, porém não acharam as jumentas. Então procuraram na terra de Salaim, porém elas não estavam ali. Aí procuraram no território da tribo de Benjamim, mas também não a encontraram. Pronto. Vão procurar aqui, vão procurar ali, nós precisamos encontrar. Eu estou orando e a coisa não está resolvendo. Eu estou buscando e a coisa não está sendo sanada. A coisa não tem muitas vezes solução. Eu estou buscando aqui, eu estou buscando ali, estou buscando aqui, estou buscando ali, mas não encontra nada. Versículo 5 continua: quando entraram na terra de Zuf,
Versículo 5. Então, vindo eles na terra de Zuf, Saul disse ao empregado: vamos voltar para casa. Senão, em vez de se preocupar com as jumentas, o meu pai vai acabar se preocupando com a gente. Aí ele fala para o seu moço, com quem ele ia: vem e voltemos. Não acontece que meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflige por causa de nós. Antes, a gente leu no versículo 4, que foi uma manhã diferente. Iniciou com a perda, iniciou com uma situação ali anormal. E aí eles saem, eles não vão, eu fui na rua aqui, depois no quarteirão, não, eles vão pelas terras. Então eles vão procurando, até o momento que Saul entrega os pontos. Ele falou: chega, vamos voltar para casa. Aqui tem uma coisa na vida daquele jovem bonito, rico, que a vida dele estava normal. E ele estava com um empregado. Nota que ele estava com um empregado dele. O pai falou assim: chama um dos seus empregados lá e vai procurar jumenta. Chama um dos seus empregados e vai procurar jumenta. Então, aqui, ele tem uma rendição. Ele está entregando os pontos aqui. Isso é interessante. Aqui ele tem uma rendição. Ele falou: chega, vamos voltar, porque é o pai que está preocupado com a gente, porque não tem mais o que fazer. Pronto. Não se fala que era um jovem mimado, alguma coisa, mas aqui ele falou assim: não, a coisa saiu completamente fora do controle, eu me rendo, chega. E aí no versículo 6, o servo, contudo, versículo 6, porém ele lhe disse, aí quem fala aqui é o servo, né? O servo, contudo, respondeu: nessa cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado. Tudo que ele disse acontece. Vamos falar com ele. Talvez ele nos aponte o caminho para seguir. Vamos falar porque aqui onde estamos, tem um homem de Deus aí que fala as coisas acontecem. E aí no versículo 7, Saul ele fala o seguinte: Saul disse ao seu servo, no versículo 7, olha só, se formos, o que lhe poderemos dar? A comida dos nossos sacos de viagem acabou. Não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. E o que temos para oferecer? Então Saul diz, versículo anterior, por favor. Fica lá no 7. Aí ele fala o seguinte: se for, nós não temos nada, porque o pão dos nossos sacos, alforjes, se acabou. Não temos nem dinheiro, porque era de costume, ia-se a um profeta, ia-se falar com alguém, se levava presentes, se levava algo, se levava recursos. E agora, teve uma bela manhã que o jovem rico, bonito, se encontra agora sem saber o que fazer, ou seja, sem rendição. Percebe que tantas terras que eles andaram, que o pão que eles levaram acabou. Não foi uma coisinha daqui lá na pracinha, daqui lá em Jardim Camburim, não, foram muitas. Tanto que eles consumiram todo o alimento, porque era muita coisa para percorrer. E agora ele está rendido, ele está cansado, ele está sem comida e sem dinheiro. O homem rico, o jovem rico, sem dinheiro, sem comida, rendido. Olha como é uma desconstrução que Deus muitas vezes precisa fazer na nossa vida para Ele inserir o projeto dele em nós. Eu vou repetir isso, que isso é o cerne da mensagem. Como muitas vezes Deus faz uma desconstrução em nós, tirando os nossos achômetros, tirando o nosso egoísmo, tirando a nossa soberba, tirando a nossa posição, para desconstruir, para os planos deles fazerem sentido em nossa vida. Amém. Ok? Porque agora Saul, ele tem, além de rendição, ele tem reconhecimento.
Não, ele não amanheceu naquele café dele, tranquilo, com a vida dele toda do mesmo jeito, toda do mesmo jeito. Aí você começa até a reclamar da sua vida, porque ela está toda do mesmo jeito, toda do mesmo jeito. Aí, de repente, acontece, às vezes, uma tragédia. Ou acontece uma perda, como no caso aqui. Aí muda a rotina. Agora nós temos o jovem aqui rico, rendido e com reconhecimento. Eu não tenho direção, eu não sei o que fazer, eu não tenho dinheiro, eu estou cansado, não tenho nem comida. Interessante, né? Olha como Deus foi trabalhando. Aí no versículo 8, olha o que o servo fala. O servo lhe respondeu: tenho 3 gramas de prata, darei isso ao homem de Deus para que ele nos aponte o caminho a seguir. Não tem mais o que fazer, o pão acabou, sem dinheiro, e agora ele tem que pegar emprestado com o empregado. Você está aí? O moço tornou a responder à saúde: eu tenho ainda em mãos 1/4 de ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Você já ficou assim? Sem direção, sem dinheiro e ter que pedir emprestado? A quem você nunca imaginou que tivesse que pedir emprestado? Olha Deus falando aí. O jovem rico agora está com o empregado, que o empregado tinha mais dinheiro do que ele. Pegou? Você está pegando a mensagem? Render, reconhecer e se humilhar. Repete comigo. Render, reconhecer e se humilhar. É isso que Saul está acontecendo na vida dele. Começamos no versículo 1 falando que o pai de Saul era um homem rico, influente, ele era o filho bonitão, herdeiro, mas amanhece com uma perda e ele sai com o empregado para procurar as jumentas. E nesse percurso de andar, ele vê, percebe que agora o alimento acabou, percebe que ele não tem direção alguma, percebe que não é ele que está no controle, e percebe que agora ele tem que se humilhar diante do empregado, porque o empregado tinha mais dinheiro do que ele. E aí, como começamos a história de Saul? Rico, influente e forte. E agora? Sem riqueza, sem influência e fraco. Amém? Muitas vezes, Deus nos tira o que nós apoiamos para uma desconstrução. Todos nós que estamos aqui, já foi, está sendo ou será desconstruído. Todos nós que estamos aqui, já foi, está sendo ou será desconstruído. Que palavra é essa? Você às vezes veio para a presença do Senhor cheio do achômetro, cheio do seu eu, cheio dos seus costumes, cheio da maledicência, cheio de coisa. Aí Deus pegou, fez um sacode, jogou, balançou, cai tudo que não presta, para ele começar a agir na sua vida. É aquela gaveta no final do ano que a gente só limpa no final do ano. Abre a gaveta, um monte de entulho. Aí vai botando as coisas no lugar. Porque Deus é um Deus de obra perfeita. Ele não faz as coisas pela metade. Ele não dá a bênção pela metade. Agora, muitas vezes você pode estar sendo desconstruído. Porque tem muita coisa que você tem que ainda se render, reconhecer e se humilhar. Porque isso é essencial na presença do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, se render. Entrega. Verdadeiramente entrega a tua vida. Paulo ele chegou no nível que ele falou assim: não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Isso é rendição. Porque ele fala: eu aprendi a ter dinheiro, a passar necessidade, a ter fartura, escassez, aflições. Em tudo o Senhor é que me fortaleceu. Isso, além de rendição, é reconhecimento. E aí, quando nós temos rendição nas mãos do Senhor, isso é desconstrução, gente. Que a gente vem cheio de carrapichos da nossa vida. E muitas vezes tirar carrapicho não é da noite para o dia, dá trabalho.
Para os mais novos, carrapicho é um negócio que você anda no mato e gruda ali. E aí você vai retirando. Cheio de coisas agarradas. Então nós estamos falando daqueles anéis, daquele período, daqueles traumas, daquelas questões que Deus vai desconstruir. Porque às vezes você está na desconstrução ainda. Ou às vezes nem começou. Mas deixa e entenda que Deus tem o melhor para as nossas vidas. Deus não nos pune. Amém? Porque agora Saul ele está quebrado e humilhado para um projeto de Deus na vida dele. Amém? Deus não nos pune, Ele reconstrói para os planos melhores das nossas vidas. Amém? É o vaso na mão do oleiro. Não é o Caco falando para o oleiro como ele tem que fazer. E a gente é assim. Se o senhor tem que fazer assim, se o senhor não agir assim, se o senhor não fizer assado, Deus, faça desse jeito. Deus, se o senhor não fizer na segunda, eu não sei mais o que fazer. Pois é, a gente não sabe mesmo. Porque Jesus, ele fala, sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Mas, às vezes, a gente canta, a gente ouve palavra e não deixa se render para a palavra. Não deixa-se a palavra penetrar na gente, quando a palavra entra, a gente se rende, a gente reconhece que só o Senhor é Deus. Reis passaram por situações de guerras para falar que só o Senhor é Deus. Precisou fogo do céu, precisou queimar um monte de macumbeiro, lá no caso de Elias, para ele decretar e o povo repetir: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas a gente vai confiando muitas vezes no braço forte, achando que tem um braço forte, ou no braço do homem, ou no QI de quem indica. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. E o que está acontecendo, ou melhor, o que já essa história está nos relatando? Porque ele, enquanto está pensando lá nas jumentas, que era a locomoção da época, que era como se tivesse os carros, a frota, os bois, os recursos tinha iniciado naquele dia perdido. A bolsa de valores caiu, uma queda brusca. Pronto, agora ele não tinha mais o que fazer. E aí o que está acontecendo? Por que o pai mandou? Porque a gente não pode ficar sem essas jumentas. Senão a produção cai, a gente não tem como pagar no final do mês, e a coisa vai estar apertando, e o que eu vou fazer? E enquanto Saul está pensando em procurar jumentas, a gente muitas vezes entra dentro de um culto preocupado com boleto, preocupado com o que pagar, com o que não vai dar, porque não vai dar, diante de um Deus que pode todas as coisas. Enquanto a gente deveria chegar aqui e falar assim: Senhor, entrego a minha vida em tuas mãos. Eu já rodeei, não tenho mais direção. É como eu sempre cito aqui, eu trabalhei em um hospital há muitos anos, então, chegava-se diagnóstico, e aí falava assim, o médico falava assim: assina o termo aí que é 50% de chance de viver, 50% de chance de morrer. Tinha casos que era 20% de chance de viver e 80% de chance de morrer. E as pessoas falavam: não, mas ainda tem. Mas tinha momentos que os médicos falavam assim: só Deus. Aí, meu Deus, aí se entregava. Aí se entregava. Pois é esse ponto que a gente chegar. É só o Senhor na nossa vida. Só o Senhor é Deus. Porque enquanto tem aquelas porcentagens, a gente fala assim: não, a Kátia vai me ajudar. E pode, e vai, porque o Senhor vai mover. É Ele, dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Enquanto, percebe que o empregado falou assim: nessa região aqui, tem um homem lá de Deus lá. Ele fala as coisas lá e a coisa acontece. Vamos lá. Aí Saul está preocupado em dinheiro, que ele não tem mais, como eu vou pão, o que eu vou pagar, como dar. E Deus, enquanto ele está preocupado com o que está faltando, Deus já está providenciando um grande banquete
Amém? Você está acordado aí, esse domingo? Acho que você deu para descansar hoje, não deu não? Então dá um glória a Deus bem alto aí. Amém? Solta a alma e se rende. Você está diante de uma igreja, às vezes um templo físico, mas 2 ou 3 em meu nome, eu estou no meio de vós. Então se entrega, se humilha, prostra-se diante do Senhor. Você não está assistindo missa e não está aqui para fazer número, você está aqui para adorar a Deus. O culto fica diferente. Porque se só ouvir, você está numa terra aqui, você está numa terra ali, e sai sem direção, sem receber a palavra, do mesmo jeito. Mas só que a palavra do Senhor, esta não volta vazia, porque tem gente que recebe, tem terreno bom, tem terreno fértil, que uma por 30, uma por 60. Eu recebi, vou voltar aqui e ler o bilhete. Hoje estamos vivendo a palavra de Deus que foi liberada de Deus através da sua vida. Pronto, é isso aqui que me faz estar aqui pregando. Gente que eu sei que ouve, recebe e colhe. E enquanto ele está lá preocupado, que às vezes pode ser seu caso, Deus está preparando o banquete. 1 Samuel capítulo 9, versículo 15. 1 Samuel capítulo 9, versículo 15. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado a Samuel. Samuel era o profeta, dizendo: um dia antes da chegada de Saul, Deus já tinha revelado ao profeta. A segunda já está tudo preparada. Hoje a gente só tem que ouvir o Senhor e não endurecer o coração. O amanhã pertence a Ele. Um dia antes, o Senhor já preparou todas as coisas. E tem soluções, glória a Deus. E tem achado que havia se perdido. Glória a Deus, você crê nisso? Eu creio em nome do Senhor Jesus. Eu só falei aqui o que a gente precisa de recurso para a reforma da frente da igreja. Porque eu sei que o Senhor vai fazer. Amém. Que você seja um participante, porque isto é maravilhoso. Amém. Porque se você não fizer, outro vai fazer. Deus te entrega algo para falar, para dizer, e você não fala, Deus vai usar outro. Mas a obra é dele. Amém. Um dia antes, e Saul está lá preocupado. Estou sem dinheiro, estou cansado, não sei o que fazer. Vão voltar, entregando os pontos, tendo que pedir dinheiro emprestado ao empregado. Um dia antes, Deus já tinha revelado ao profeta. Amém? Versículo 16. Amanhã, a esta hora, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Um dia antes, amanhã, por volta desta hora, você vai ter uma resposta, e vai vir um homem aqui, e você vai ungir ele sobre rei de Israel, sobre líder. Deus revelando um dia antes, amém? Enquanto Saul está lá procurando as jumentas, Deus realizando planos dele para Saul. Você está pensando em boleto, está pensando em dívida, está pensando em questões, está pensando em Pedro. Deus está realizando um plano, porque os pensamentos dele é maior, o caminho dele é melhor, glória a Deus. E Saul ia ao profeta, pega isso aqui. Saul ia ao profeta, junto com o seu empregado, para buscar uma resposta da onde estava a jumenta. Saul ia ao profeta para buscar uma resposta. E Deus ia fazer de Saul uma resposta para o povo. Isso é profundo, eu queria que você respirasse e recebesse. Às vezes você entra aqui para buscar uma resposta. Mas Deus está preparando uma obra para você ser uma resposta para outras pessoas. O eis-me aqui, envia-me a mim a esta hora, glória a Deus.
Só os libertos falam: Senhor, envia-me a mim. A quem enviarei? Ei, Senhor, estou aqui, envia-me a mim. Você entrou aqui para buscar uma resposta, você vai sair sendo uma resposta para outras vidas. Existem planos maiores do que boletos, do que dívida, do que fome, do que escassez. Amém? Glória a Deus. Deus faz uma desconstrução para o nome dele ser glorificado. E tinha sido preparado um banquete, aquele que tinha acabado o pão. Deus estava preparando um banquete. Esaú preocupado porque não tinha dinheiro, comida acabou, jumentas perdidas, passando pela desconstrução. Levantou pelaquela manhã, não era mais rico, não era mais influente, estava fraco, todo desconstruído. Olha como ele chega lá. Não é aquele jovem bonito, poderoso, influente, filho de papai. Não, ele chega todo sem dinheiro, com fome, cansado, desorientado. Jesus, ele fala assim: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Amém? Glória a Deus. Agora, fraco, humilhado e quebrado. É nessa hora que que o caminho de Saul iria se abrir. Quando ele está rendido, está humilhado. Amém? Amém? Porque tem esse é um problema. A gente demora a se render. A gente demora a se entregar. É o exemplo que eu já citei mais de centenas de vezes aqui. O salva-vida, para salvar alguém, ele não vai pegar a pessoa se debatendo, porque senão pode levar ele junto. Ele vai esperar a pessoa cansar, perder as forças para resgatar do mar. Enquanto eu e você estiver se debatendo com pirraça, com birra, às vezes não tem solução em caminhos travados. Mas quando eu me rendo, quando eu me entrego, quando eu me humilho, os caminhos se abrem. Porque aí é só o Senhor é Deus. A gente reconhece, fizemos de tudo, andei por cá, não tem mais solução, só o Senhor é Deus. Amém? Quando ele chega lá no profeta, a fala desse homem é completamente diferente. A fala é completamente diferente. 1 Samuel capítulo 9, versículo 20. Você está aí? Quando as jumentas, ele chega lá, e aí o profeta já está lá e já fala. Quanto às jumentas que há 3 dias, estão 3 dias nessa rotina aí, nessa desconstrução, 3 dias. Enquanto que as jumentas 3 dias se perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para que está reservado tudo que é preciso em Israel. Não é para ti e para toda a casa do teu pai? Aí o Samuel começa a entregar as revelações. Você está preocupado com jumentas? Olha só, deixa eu falar uma coisa. Deus tem coisa muito maior para a tua vida. E para a tua história. Porque o que começou há 3 dias atrás com perda, agora se transforma em coisas grandiosas. Está bem didática essa palavra, amém? Glória a Deus. É uma desconstrução do eu. Porque agora, olha o que ele fala no versículo 21. Saul respondeu: porventura, não sou benjamita, da menor das tribos de Israel? E a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com tais palavras? Ué, peraí. Nós não começamos a história de Saul com um pai rico? Está lá escrito. Com um jovem bonito? Com uma pessoa influente, como o pai dele era? Não havia gente mais bonita do que Israel? Não está assim escrito. Agora ele está falando que não. A gente é menor, minha família é menor, não mereço isso. Porque quando a gente passa por uma desconstrução completa e entra nos projetos de Deus, a nossa fala é diferente. A nossa fala não é eu sei que eu posso, eu sei que eu sou, não.
Agora eu não sou ninguém diante disso aí que você está me falando. Eu ser rei para uma nação, ser resposta, isso é coisa muito grande. Para essas coisas muito grandes assim de Deus, eu sou o menor das tribos. Minha família é menor. A gente não merece isso não. Reconhecimento. A coisa se abre aí. Pegou até aqui? Vamos, por favor, lá em Lucas capítulo 9, para a gente terminar. Lucas capítulo 9, versículo 23 e 24. Lucas capítulo 9, versículo 23 e 24. 23 fala assim: dizia a todos. Dizia quem? Dizia quem? Quem está falando aqui é Jesus. Dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Disse a todos da Assembleia de Deus: Jesus é rei. Jesus está falando aqui: você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Não. Aquela venda que você fez não foi por causa do... Você se prepara, você faz curso, está tudo certo. Ok. Aí foi porque eu agi. Não. Aquilo que você conseguiu não é mérito seu. É dele. Como foi? Mas a pessoa que te ajudou, fulano que contribuiu. Ok, mas o mérito é dele. Negue-se a si mesmo. Por quê? Ao próximo versículo, o 24. Pois quem quiser salvar a sua vida irá perder. Quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Nós falamos aqui alguns cultos, do culto de entrega. Se as jumentas estivessem lá, seria mais um dia normal na vida de Saul. Mas como a história começou com uma perda, às vezes a perda no choro, na dor, em tragédias familiares, perdas financeiras, mudança de rota. Mudança de rota. Às vezes da família toda. Da família toda. Porque o nosso culto é um culto de entrega. Quando você entende isso, que darei ao Senhor por tantos benefícios que Ele me tem feito. Você entra aqui pedindo uma resposta e sai com uma resposta para as pessoas. Porque é ide por todo mundo ensinando a guardar todas as coisas e fazer discípulo. Você entra aqui e você fica preocupado com as cadeiras vazias. Porque você se sente talvez culpado assim: eu não estou sendo uma resposta. Porque se eu fosse uma resposta, outras pessoas estariam vindo aqui buscar resposta e sairia como resposta. As pessoas começam a levar a sério as coisas. Começam a entender as coisas. Você sabe por que eu me tornei crente evangélico? Que eu conhecia Cristo? Porque quando eu tinha 12 anos, a gente sofreu uma perda na família. O meu irmão foi atropelado por um caminhão. Logo que a gente se mudou para o bairro de Fátima. Uma semana antes dele completar 7 anos de idade. Ninguém nunca tinha pisado numa igreja. Com a morte do meu irmão, a gente teve recurso para construir a casa, que por muitos anos morei, e com a morte do meu irmão, os meus pais começaram a entrar dentro de uma igreja evangélica. Depois meu pai não ficou, mas minha mãe continuou. E aí minha mãe foi me levando. Até um dia, que a desconstrução demorou, mas ela aconteceu. E por isso eu estou aqui pregando. Às vezes começa com perda. Às vezes começa com um baque. Às vezes nós temos que sofrer um baque. Um sacode mesmo de Deus, obrigado. Para a gente começar a entender, não, você está reclamando muito, está do mesmo jeito, aí Deus pega e dá um sacode assim. Começa a cair o que não presta. O Saul agora fala assim: não, minha família é uma das menores. E muitas vezes as pessoas falam que não são soberbas, mas são. Maneira de agir, de falar. Você precisa ter dinheiro para ser soberbo, não. Basta resistir ao Espírito Santo. Basta ter uma resistência à palavra de Deus. Às vezes você entra aqui, ouve uma mensagem, pregou esse texto, você já ouvi. Essa palavra aí, não gostei, você gostar, ouvir. Às vezes o pregador pode ser ruim mesmo.
Mas um versículo é a palavra do Senhor. E essa palavra, ela não volta vazia, ela prospera para aquilo que ela foi enviada. E eu creio que enquanto entramos aqui buscando a resposta, hoje vamos sair como sendo resposta para vidas. Enquanto você está pensando tem um dito assim, na morte da bezerra, não é isso que fala? Na morte da bezerra, Deus está preparando uma coisa muito maior, porque Ele é capaz de nos dar, além do que pedimos ou pensando, segundo o poder que opera em nós. Eu não estou falando que precisa perder. Mas Jesus, Ele fala assim, você quer ganhar a tua vida? Então fica com ela. Agora, se você entregar, se você perder a sua vida, aí você ganha. Você quer seguir Jesus? Não é esse evangelho barato. Pega a sua cruz dia após dia e me segue. Amém? Mas só que Jesus, Ele falou assim, vinde após mim, ficar cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Aprenda de mim, que sou manso e humilde. Tomai meu jugo, que ele é leve e ele é suave. Tem um fardo para carregar, mas com Jesus ele é leve. Ele não é esses pesos que eu e você muitas vezes estão acumulando. Porque tem gente que fica tentando resolver situações de familiares, situações de vizinho, situações de pessoas de trabalho, e a vida dela mesmo não está resolvida. Você, só quando é você liberto, que você pode libertar outras pessoas em Cristo Jesus. Porque você só está pegando fardo. Você está pegando fardo. Você está preocupado com o jumento. Você está preocupado, acorda e é aquela rotina. Você não está parando. Daqui a pouco dá um piripaque assim, acabou. E no sepulcro, Davi falou assim, Senhor, não me leva para o sepulcro, porque no sepulcro não tem como te louvar. Então tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Começa uma semana hoje, pensando assim, o amanhã pertence ao Senhor. Senhor, eu estou rendido a Ti. Eu vou me render, eu vou me entregar, eu vou me humilhar diante da potente mão do Senhor, para no tempo do Senhor, o Senhor exaltar. Glória a Deus. Os planos tem. Eu não sou mais especial do que você, porque estou com o microfone aqui, nem você mais especial diante de mim. Todos que de todo o coração buscam o Senhor, encontra Ele. Todos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Não é que eu vou cruzar os braços. Eu vou andar, vou buscar. Se estiver sem direção, eu vou entender. Aconteceu fatores, eu vou entender, Senhor, eu amo o Senhor, às vezes eu estou colhendo o que eu plantei, e o Senhor é justo. Seja bom ou seja ruim, o que a gente vai colher, o que a gente planta. Mas eu entendo também que o Senhor está desconstruindo. E o Senhor tem planos maiores. E esse processo eu vou aguentar. E tem um vale da sombra da morte, mas tem uma mesa preparada na presença dos inimigos. E meu cálice vai transbordar. E o teu nome vai ser e é glorificado na minha vida. Glória a Deus. Você entendeu essa mensagem? Vamos ficar de pé. Aplauda. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil. Quero parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e ter concluído o vídeo. Isso significa que você deseja melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. Assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós.